Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar uma aula de língua portuguesa agora. Bom, nós estamos falando sobre a entrevista jornalística. Começamos a falar disso na aula passada, né? Nós vimos um texto lá no nosso livro didático, na página 3. Vocês já começaram a ler, fizeram algumas atividades sobre esse texto, não é verdade? Nós vimos um pouquinho sobre a estrutura da entrevista jornalística. Nós podemos observar que a estrutura jornalística, ela apresenta um título, ela também apresenta um texto curto, introdutório, que vai, nesse texto, ela vai apresentar quem está sendo o entrevistado, quem é o entrevistador, né? Ali também vai ser apresentado o porquê dessa entrevista, né? No caso dessa entrevista do nosso livro, nós vemos que o entrevistador é a revista Dinheiro. Tanto que antes das perguntas, no início das perguntas, nós vemos que vem a palavra dinheiro, toda escrita em letra bastão. Por que isso? Porque é a revista Dinheiro, isto é dinheiro, né? Quem está entrevistando qual o nome dele? Eu me esqueci agora. Satyarthi, né? Que é um produtor de tapetes que mora lá nos países árabes, né? E foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Então, nesse texto curto, nós vamos entender um pouquinho sobre esse entrevistador, sobre esse entrevistado e os motivos dessa entrevista. Então, nós vemos, né, essas duas características. Depois nós vimos também que na entrevista, as perguntas, elas são apresentadas de cores diferentes, né? Normalmente ela vem em negrito, né? Um tom de preto mais forte do que as respostas. O nome do entrevistador e do entrevistado também vem em destaque, sempre escrito com letra bastão, né? Caixa alta, destacados do restante do texto. E todas essas perguntas, elas precisam ser planejadas anteriormente pelo entrevistador. Nós também falamos que, às vezes, o entrevistador pode enviar as perguntas para o entrevistado com uma certa antecedência para ele saber sobre o que vai se tratar essa entrevista, para ele se preparar nas suas respostas, né? E não ficar aquele silêncio ou aqueles momentos de não sei, não acho nada sobre isso, não sei opinar, né? Durante a entrevista, mas para ele já ir preparado, sabendo o que ele vai falar, o que ele pensa sobre o assunto e tudo mais. Então, agora, sabendo já, né, sobre a estrutura da entrevista, vocês podem fazer mais exercícios, páginas 8 e 9, quem não fez. Vamos falar também um pouquinho sobre a linguagem da entrevista. A linguagem da entrevista deve ser uma linguagem formal, tá? E é importante que a linguagem seja observada para que seja uma linguagem sempre formal e respeitosa com o entrevistado, ok? Além disso, nós vamos falar ainda na aula de hoje sobre a coesão. Nós temos falado sobre isso desde o bimestre passado, sobre os elementos coesivos. O que é a coesão? A coesão é quando o nosso texto ou a nossa fala, ela consegue se conectar em todos os momentos do texto, formando um sentido único. Então, nós temos elementos na língua portuguesa, né, palavras que são utilizadas para fazer retomadas durante o texto, né, em frases, para que
esse sentido único seja construído no texto. Nós estudamos, por exemplo, a utilização de pronomes para fazer essas retomadas. Por exemplo, Davi é um menino feliz. Ele brinca todos os dias. Ele também tem uma alimentação saudável. Então, o pronome ele, né? A utilização da palavra também, fazendo concordância, né? Então, são palavras que vão sendo utilizadas para construir um sentido único na fala ou no texto que está sendo escrito. Bom, hoje nós vamos falar da utilização dos sinônimos, né, que vocês estudaram lá no 6º ano com o nome de hiperônimos e hipônimos. Vocês se lembram? São nomes lindos para dar para os seus filhos. Bom, o que são os hiperônimos e o que são os hipônimos? São substantivos que nós temos na língua. Os hiperônimos, lembram da palavra hiper? Hiper quer dizer algo que é amplo, que é muito. Então, é uma palavra que tem um sentido mais genérico. Já o hipônimo, né? O hipo é aquele que tem um sentido mais específico. Exemplos. Hiperônimo, flor. Flor é um hiperônimo, é um substantivo que tem um sentido amplo. Agora, quais que são os hipônimos relacionados à palavra flor? Rosa, violeta, margarida, né? São hipônimos. Então, aqui nas páginas 12 e 13, vocês têm exercícios para fazer e observar como se dão essas relações de hiperônimos e hipônimos na construção de sentido de um texto, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns exercícios que mostram, em alguns momentos a gente usa a palavra casa, outros a gente usa a palavra residência, né? Por que a gente faz isso na língua? Porque se eu fico falando muito a mesma palavra, eu fico escrevendo muito a mesma palavra, isso fica cansativo para quem está me ouvindo ou para quem está lendo o meu texto. Então, eu preciso variar as palavras, variar os substantivos, né, que eu utilizo ao escrever ou ao falar, né, para que as pessoas consigam entender aquilo que eu estou comunicando sem ficar, ai, que chato, toda hora ela fala a mesma coisa, toda hora ela repete a mesma palavra, né? Então, para isso que a gente precisa pensar nos hipônimos e nos hiperônimos, porque eles nos ajudam a criar novos sinônimos para as palavras, tudo bem? Então, exercícios dessa semana, vocês vão fazer, quem ainda não fez, né? As páginas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do livro didático, combinado? Bons exercícios essa semana, lembrando que segunda-feira, dia 2, nós temos uma aula ao vivo, tranquilo? Até lá e bons estudos. Tchauzinho!